Fala empresários e empresárias, sejam muito bem-vindos ao episódio 5 do Menos Juros e Mais Lucro. E nesse programa eu ajudo empresários a reduzirem juros e tarifas bancárias em até 70% e ainda ganharem dinheiro com os bancos. Se você não me conhece ainda, eu sou o Jameson Cidade, você pode me chamar de Jimmy, sou conselheiro de empresas e especialista em bancos. E o tema do episódio de hoje é os 4 motivos para você, empresário, não negociar as suas dívidas com os bancos. É isso mesmo que você ouviu. Como assim, Jimmy? Não negociar as dívidas com os bancos? E vamos lá, eu vou te explicar. Não vou te ensinar aqui a dar um calote no banco, né? Até porque se você pegou um recurso emprestado no banco, eu te aconselho a pagar. Só que, assim como eu, e você sabe aí também, a gente sabe que o banco cobra uns juros altíssimos, tá? Então, se você não está inscrito nesse canal aqui, já se inscreve, já ativa as notificações, porque esse é o objetivo desse canal, te ajudar a entregar menos juros para os bancos e até mesmo com as estratégias certas você utilizar o dinheiro do banco para alavancar o seu negócio. Então, vamos lá, por que eu escolhi esse tema? Por que esse tema de hoje? Os 4 motivos para você, empresário, aí não pagar, não negociar as suas dívidas, não negociar as suas dívidas. Por que eu escolhi? Porque talvez você não saiba, vou comentar aqui, eu trabalhei mais de 13 anos em instituições financeiras, em bancos, né? E eu conheço exatamente como funciona esse sistema financeiro. Atendi mais de 600 empresas presencialmente, certo? E agora dezenas no online. E o que eu notei? Vários empresários, empresárias, donos de empresas, empreendedores, né? Eles não têm, muitas vezes vocês aí não sabem a estratégia, os segredos lá por trás dos bancos, como funciona, certo? E muitas vezes eu vejo que vocês aí confiam mais no banco, confiam demais no banco e acabam se prejudicando, tá? Então, vamos lá. Você possivelmente sabe que são dívidas, certo? Comenta aqui. Você possivelmente deve saber. Mas vamos lá. Você tem a sua empresa, foi no banco, contratou uma linha de capital de giro, um empréstimo, está usando o limite ou acabou usando, cartão de crédito, utilizou lá também que o banco aprovou, liberou um limite alto, talvez você já até se alongou ali nos limites. Muitas vezes não precisava utilizar as linhas do banco, né? Mas não tinha a estratégia certa para fazer dívidas boas, dívidas de alavancagem, e começou a usar o dinheiro do banco, pegar empréstimo, pegar capitais de giro, várias linhas de financiamento, né? E hoje eu vou falar exatamente e especificamente linhas de crédito, né? Sem garantias. Linhas de crédito somente no aval, certo? Não vou falar aqui sobre garantia de quando você financiou um caminhão, financiou um carro, né? Por quê? Porque são outras operações e essas operações eu posso até comentar um pouquinho depois, mas você tem que tomar um cuidado a mais, tá? Então, como começou essas dívidas, você foi lá, foi contratando várias operações e daqui a pouco virou uma bola de neve, certo? Uma bola de neve. E pode ser que você, empresário, já está nessa situação, nessa bola de neve, ou daqui a pouco está se encaminhando para essa situação, que vai virar um caos financeiro. Você que já está no caos sabe o quanto isso é ruim. Quanto é ruim você ter dificuldade para pagar a folha de pagamento, dificuldade de pagar os impostos, não conseguir dormir por causa de dívidas, de tanto estresse, não saber mais o que fazer, sempre imaginar aí que a empresa não tem mais saída, que vai ter que decretar falência. Então, esse vídeo é para você, empresário, que já está no caos financeiro e você aí que está se encaminhando. Se você não buscar um conhecimento, não buscar estratégia, vai acabar dando problema também. Então, o que eu quero demonstrar hoje aqui para vocês, antes de falar os 4 motivos para você não fazer negociação com os bancos. Eu quero relatar, e talvez você não saiba disso, e eu quero te revelar, que
existem 3 tipos de negociação de dívida. Talvez isso o banco não vai te falar, talvez isso você não sabe, certo? Não tem conhecimento, e isso é muito importante. Por que que é importante você saber? Para você não confiar demais no banco. Você sim ter estratégias, né? Saber os segredos de como funciona o sistema bancário, até mesmo para não prejudicar o histórico da sua empresa. Então existem 3 tipos de negociação, e a primeira que eu vou falar aqui para você é a organização financeira. Eles podem chamar de organização, reorganização, e cada banco tem uma nomenclatura específica para isso. Então, vou te explicar exatamente essas 3 tipos de negociação que o banco pode fazer para você e quais os benefícios que você tem, tá? Os problemas que podem acontecer. E logo eu já falo os 4 motivos para você não negociar com os bancos. A primeira é a organização financeira e reorganização. Cada banco vai botar uma nomenclatura, tá? Mas esse é o primeiro nível. Qual que é essa negociação? Essa negociação é quando você ainda não está em atraso com o banco, não tem operações vencidas, né? Você está vendo que está indo para o buraco, está indo lá para o fundo do poço, certo? Está se encaminhando para lá. E o que vai acontecer? Eles vão, daqui a pouco, desenhar, não vão te dar uma assessoria, faz aqui, assim, assado. O banco não faz isso, tá? Mas eles vão juntar os teus contratos e muitas vezes vão fazer o quê? Alongar o prazo e diminuir o valor da PMT, o valor da parcela, o valor que você paga de empréstimo para eles, tá? Então isso é o primeiro nível, é uma organização financeira, uma reorganização. Vai juntar essas operações, certo? E muitas vezes alongar o prazo. Se você tem uma parcela de 20 mil, vai lá cair para mais ou menos 10 mil, mais ou menos nesse exemplo aqui, tá? Por que os bancos fazem isso? Não é porque o banco está preocupado com a tua empresa, tá? O banco não está preocupado com a tua empresa, ele está preocupado na realidade que tu vai ficar devendo para ele. Então ele faz isso em visão de proteger o banco, tá? E o gerente, eu já fui gerente também, eles são cobrados para isso, tá? Para quê? Para favorecer o banco. Alguns gerentes dão assessoria para as empresas? Dão, são poucos. Mas então tem a organização financeira, que é um primeiro nível, que é para estruturar e daqui a pouco alongar e evitar da sua empresa dar um prejuízo para o banco, tá? Então, essa organização financeira, ela não estraga, vamos botar assim, essa palavra, o teu histórico financeiro. Ela, na realidade, mantém para você não vencer o seu compromisso com o banco, para você continuar honrando as dívidas, tá? Depois disso, o que a gente tem? A gente tem a negociação de dívida, tá? A negociação de dívida é quando você já está em atraso, venceu lá, tá com o limite do cheque especial estourado, o limite da conta garantida vencido, já tem vários capitais de giro, vários empréstimos em andamento e atrasou. E o que vai acontecer? O gerente vai te ligar, escritório de cobrança vão te ligar toda hora para você fazer uma negociação de dívida. O que é uma negociação? Vão juntar todos os contratos, certo? E vão fazer um pacote e vão fazer você pagar ali um valor muito mais alto. Logo na frente eu vou falar os 4 motivos para você não negociar. Então, organização, depois a negociação de dívida, certo? E depois tem a renegociação de dívida. A renegociação de dívida é para você, empresário, que já fez uma negociação de dívida, tá certo? Já fez a negociação de dívida e não conseguiu pagar. E o que o banco vai fazer? Vai te ligar, o escritório de cobrança vai te ligar para fazer uma renegociação. Vão pegar todas as dívidas novamente, certo? E vão fazer uma nova dívida. Entendeu? Então são 3 tipos de negociação que o banco tem: a organização, a negociação e a renegociação. E por que é muito importante você, empresário, saber desses 3 tipos de negociação? Primeiro, para você não prejudicar o histórico da sua empresa, certo? Isso é muito importante porque tem vários gerentes, infelizmente, que não sabem o que eles fazem. Ah, vamos fazer uma negociação de dívida já. E não é o momento de fazer a negociação de dívida. Existe um outro passo
um passo antes que pode ser realizado, certo? E eu já vi, eu atendo várias empresas, eu já vi vários bancos aí tomando iniciativa errada. Muitas vezes, ao invés de fazer uma organização financeira, vão lá e fazem uma negociação de dívida. E qual que é a diferença da negociação de dívida? Ela vai ficar no histórico financeiro, que você fez uma negociação de dívida. E daí o que acontece? É um dos motivos que você não consegue crédito depois. Então, a importância de você saber disso é saber essa ordem e o seguinte, não confiar demais nos bancos. Ah, Jimmy, mas o banco ajuda também. Claro que ajuda. O banco vai ajudar a alavancar sua empresa, o banco vai ajudar você a crescer. Só o que acontece? Você tem que ter as estratégias para dominar o banco e não deixar o banco dominar a tua empresa, cobrando juros sobre juros, juros do cheque especial. Então, assim, existe um passo a passo, tá? E eu quero que você aprenda aqui. Foi um dos motivos que eu pedi demissão do banco para te mostrar as estratégias que você pode aplicar lá no seu banco, tá? Então, vamos lá, vamos logo aqui falar os 4 motivos para você, empresário, não negociar as suas dívidas, tá? E como eu falei lá no início, tá? Que eu tô falando aqui, é muito cuidado e tem que ser muito detalhado o que eu vou falar. Quando eu falo para não negociar as dívidas, eu vou falar os motivos, tá? E tem casos específicos, tá? Então vamos para o primeiro motivo que você não deve fazer uma negociação de dívida. Primeiro motivo é que você vai assinar uma confissão de dívida. Como assim, Jimmy? Quando você vai lá no banco, certo? E solicita um crédito, um capital de giro, uma linha de crédito para o banco, você assina, né, um crédito, um contrato. Um contrato comercial que o banco te emprestou e você está falando, ó, vou pagar nessas condições aqui, certo? É um contrato específico, tá? Quando você atrasa, o que vai acontecer? O banco vai te ligar, certo? O banco tem meta tanto para emprestar dinheiro e tanto para cobrar. Então, se ele te emprestou, ele vai querer cobrar, certo? E quando eu falo que um dos motivos para você não negociar é que você vai assinar uma confissão de dívida, é o que acontece. Talvez você, empresário, não tenha conhecimento. O gerente, você atrasou lá as operações, o gerente vai te ligar para negociar, vai te infernizar para você assinar aquele documento. Por quê? Não é porque ele está pensando na tua empresa. Se ele estivesse pensando na tua empresa, ele ia te fornecer uma assessoria. Você já viu o banco dar algum curso sobre organização financeira, sobre consultoria, sobre assessoria? Não dá, não dá. Então o que eles vão fazer? Eles vão te infernizar para você assinar aquele documento. E aquele documento é uma confissão de dívida. Recentemente teve um caso aqui na cidade de um empresário que ele não tinha esse conhecimento, tá? Uma loja aí de veículos. Ele ficou devendo num banco e não foi porque ele quis, atrasou por devidos fatores, tá? Fatores externos, como a enchente, como o concorrente, vários fatores, tá? E ele acabou atrasando, certo? E o que aconteceu? Esse gerente lá do banco começou a ligar, e ele pegou, não, vou fazer essa negociação aqui já para mim livrar e esse cara parar de me ligar. E o que aconteceu? Ele assinou uma confissão de dívida. Jimmy, desabafa, e o que é essa confissão de dívida? Essa confissão de dívida é o seguinte, o banco força você a assinar, porque caso você não pague esse acordo, é muito mais simples para eles, mais fácil, mais rápido, se você tiver algum veículo, se você tiver algum saldo em conta em qualquer banco, eles bloquearem o saldo em conta, certo? Eles penhorarem os seus bens, coisa que se você tem o contrato lá da origem, é muito mais difícil. Então, por que um dos motivos que eu falo para você não fazer uma negociação de dívida é que você vai assinar uma confissão de dívida. Você vai estar falando assim, ó, eu estou devendo para esse banco aqui, né? E caso eu não pague, o banco pode pegar meus bens. Resumidamente é isso. E no contrato que você vai assinar, não vai estar na cara lá que é uma confissão de dívida. É a mesma coisa desse empresário aqui da cidade. Ele não sabia, certo? Não sabia que era uma confissão de dívida e ele fez a negociação só por negociar. E o que aconteceu? Bloquearam uma conta, tem saldo lá e agora está um problema. Então, assim, vocês têm que, antes de dar o problema, né, não pode reagir, vocês têm que agir, certo? Agir com estratégias certas. Então, quando eu falo que um dos motivos para não fazer uma negociação de dívida
É para você saber a importância da confissão de dívida. Confissão de dívida vai ser muito mais fácil para o banco pegar os seus bens e bloquear saldo em contas. Ah, Jimmy, o banco não vai bloquear minha conta. O banco não vai pegar meus bens. Vou te dizer o que eu mais recebo aqui no Instagram. Bloqueando saldo, penhorando bens. E o banco, se ele te emprestou um valor, ele vai querer receber. É a mesma coisa, por exemplo, se você aí tem a sua empresa, você vendeu a mercadoria, o seu cliente não tá te devendo. Você vai querer que ele te pague. E o banco é assim também. Eu sei que muitas vezes o banco cobra juros altíssimos, juros abusivos. E você tem que ter a estratégia certa para saber negociar esses valores, certo? Vamos lá. Motivo 2, Jimmy. Qual que é o motivo 2 para eu não negociar as minhas dívidas com os bancos? Motivo 2, e eu vou te falar, e isso acontece muito, tá? Muito. Eu atendo várias empresas aqui no online, e o que acontece? A empresa não se organizou financeiramente ainda. Como assim, Jimmy? Não se organizou financeiramente. A empresa pegou linha de crédito, passou por vários problemas, pode ser diversos problemas, pode ser má gestão, pode ser daqui a pouco um problema externo do governo, concorrência, clientes, fornecedores, vários fatores, tá? E o que aconteceu? Vem para uma dívida, tá? E quando eu falo organizar as finanças, é o seguinte: o empresário ele está misturando a pessoa física com a jurídica, vai estar tirando empréstimo lá na pessoa física para botar na PJ, não tira o seu Prolabore, certo? Ou quando tira Prolabore, tira 5 mil no mês, 15 mil no outro, não está conseguindo pagar a folha de pagamento, uma série de fatores. Então, assim, o que eu vejo que os empresários mais erram é o seguinte: não organizaram a empresa ainda. Organizar, eu digo a parte financeira, e querem ir lá negociar com o banco. Daí vão lá, fazem uma negociação, assumem algo que não pode pagar. Então, primeiro, o que você tem que fazer? Priorizar a sua empresa. Primeiro, a empresa. Ah, Jimmy, agora eu vou abrir um parênteses aqui para quem daqui a pouco vai falar: ah, Jimmy, mas eu tenho financiamento de caminhão, eu tenho financiamento de carro, tenho um financiamento daqui a pouco de casa, tá? O que acontece? São casos diferentes. Se você tem um financiamento de carro, de casa, que tem algum bem em garantia, daí não dá para você ficar dando bobeira. Por quê? Porque se você não pagar, o banco vai lá e vai penhorar o teu veículo, o teu bem, certo? E quando eu falo que são operações sem garantias, somente no aval que você assinou lá, você vai ter um tempo hábil, certo? De organizar a sua empresa, priorizar a sua empresa, organizou a empresa, certo? Daí sim a gente vai pensar em negociar. Então o que eu mais vejo é empresário irem no banco, tá? Ou acreditar demais no banco e negociar a dívida só por negociar. Negociar pensando assim: ah, eu vou negociar para ele parar de me ligar. E você não organizou o financeiro dessa empresa. E o que vai acontecer? Lá na frente o banco vai te ligar porque você não vai conseguir pagar de novo. Então, motivo 1, você está assinando uma confissão de dívida. Motivo 2, você não organizou as finanças da sua empresa. E motivo 3, que eu vou revelar agora: se você fizer uma negociação, a sua dívida vai triplicar. Vai triplicar, ou muitas vezes vai aumentar mais que 3 vezes. Por que isso, Jimmy? Porque imagina, tem vários empresários que estão usando o cheque especial. O cheque especial é uma linha mais cara que existe. Tem bancos que cobram 15%, 16%, 17%, 18% ao mês. E daí o que vai acontecer? Você tem o cheque especial, tem lá uma conta garantida, tem capital de giro lá com a taxa, sei lá, de 1,5%, 2%, e eles vão fazer um pacote de tudo, vão colocar uma taxa que geralmente você vai aceitar de primeira, que não é uma taxa tão atrativa, e a tua dívida, por exemplo, muitas vezes de 150 mil vai para 300 e poucos mil, 400 mil, depende da linha de crédito. Então, eu bato aqui e sempre falo:
tá? Primeiro, organize a sua empresa, certo? Primeiro tenha um entendimento da sua empresa, organize e depois a gente vai lá negociar. Jimmy, vamos lá. Qual que é o motivo 4 para mim não negociar com os bancos? Eu vou te revelar agora. Motivo 4. O que eu vejo? Vários empresários, tá? Eu converso com vários empresários, tanto no WhatsApp, tanto aqui no Instagram, e vários empresários já fizeram uma negociação de dívida. Fizeram uma negociação de dívida e depois vão lá e fazem uma outra renegociação. Então o motivo 4 é: possivelmente você já fez uma negociação e não conseguiu pagar. Então assim, se você já fez uma negociação, por que você vai lá e vai fazer de novo? Se você está vendo, eu digo assim, ó, se você fez um capital de giro, atrasou, tá? E você não tem condições de pagar aquela parcela lá que, por exemplo, era R$5.000. 5 mil. Se você fizer uma negociação de dívida, essa parcela muitas vezes vai ser mais alta, certo? E muitas vezes que é onde eu vejo o empresário vai lá e faz a negociação. E sem pensar que ele tinha uma parcela de 5 e agora vai ser maior. Se ele não está conseguindo pagar a parcela de 5, como é que ele vai pagar uma parcela, por exemplo, de 8? E eu falo, se você negociar, vai ser pior ainda, porque se você já fez um acordo lá atrás e você não organizou a empresa, como é que você vai pagar agora? Ah, Jimmy, e como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou resolver isso? Tem várias estratégias. E o que eu sempre falo? Prioriza primeiro a sua empresa. O que você tem que fazer? Entender exatamente a situação que a sua empresa está passando. Ó, o que aconteceu? Por que eu cheguei nesse ponto? Por que eu peguei vários empréstimos, vários capitais de giro? Eu pergunto, falo com vários empresários e eu pergunto, mas aonde você botou o valor? Por incrível que pareça, tem vários empresários que falam, peguei tanto recurso, o banco me emprestou tanto dinheiro, excesso de dinheiro, eu vou te dizer, não sei exatamente onde eu coloquei, fiz uma reforma aqui e tal, não me gerou um faturamento maior. Então assim, primeiro entenda exatamente o ponto que você está. Depois, o que você vai fazer? Organizar a sua empresa. Como assim organizar, Jim? Você vai verificar com o seu contador, um especialista em impostos e em tributos, ver se você não está pagando imposto a mais, se tem a possibilidade de restituir, tá? Que eu sei que o empresário, uma dor muito forte é os impostos. Então assim, fale com o seu contador. O contador, ele tem que ser o braço, bem dizer, direito da empresa. E ele tem muito conhecimento em estratégias para você não pagar imposto duplicado. E aí acontece muito, muito mesmo. Então assim, revise os seus impostos, fale com o contador para ele pedir, fazer uma análise lá se realmente o que você está pagando está certo. Hoje mesmo atendi um mercado, são 2 mercados, que eles pagam mais de 30 mil por mês de cada mercado. Então é um valor, é um volume de crédito que, se você não souber daqui a pouco administrar, você vai estar jogando dinheiro fora, pagando dinheiro a mais do que deve para o governo. Então assim, revise seus impostos, faça uma gestão bancária, vê quais os bancos que você tem, o que você está pagando de juros, o que você tem, é cheque especial, é conta garantida, quantos empréstimos, quando que acaba, certo? Negocie lá com seus fornecedores, negocie prazo, negocie desconto, negocie com seus clientes, faça uma promoção especial, coloca daqui a pouco a sua empresa na internet. Então existe um passo a passo, entender a situação, organizar a empresa primeiro, tá? E depois, um item que eu puxo aqui da organização, a gente leva por terceiro pilar, que daí é a negociação com os bancos. Daí neste ponto aqui, tá? Que daí você vai fazer a gestão bancária. Nesse ponto aqui de negociação. Jimmy, o que é gestão bancária? Vejo vários empresários irem no banco negociar as dívidas e muitas vezes nem sabe exatamente o que está devendo. O banco vai lá, vamos fazer essa negociação aqui, você vai pagar esse valor aqui por mês. Muitas vezes a empresa nem sabe se comporta esse pagamento ou não e o empresário já sai assinando. Jimmy, como é que eu vou resolver isso então? Pesquisando mais, você vai chegar no banco,
certo? Você vai pedir o documento descritivo de crédito, que é um documento que eles têm que te fornecer. Esse documento lá vai ter o valor original da tua dívida, o valor atualizado, vai ter mais informações. Porque imagina, quando você vai no banco, o que vai acontecer? Eles vão fazer um pacote, muitas vezes uma linha de crédito lá que você tinha, sei lá, 1%, 1,50%, 1,5%, eles vão fazer uma negociação de dívida por 3%, aí que a tua dívida aumenta. Então você tem que ser estratégico na hora de, caso você queira fazer essa negociação, ser estratégico. Primeiro, entendi a situação da minha empresa, organizei a minha empresa pode pagar o valor de tanto por mês. Você tem que escolher o valor abaixo do que ela comporta. Por quê, Jim? Porque você vai pagar esse valor com folga, certo? Não vai ter o problema de atrasar. Pode acontecer? Pode, certo? Mas eu já falo para você, se pode pagar 1.000, bota lá uma parcela de 700. Com qual objetivo? Objetivo estratégico. Como assim estratégico? O que você vai fazer? Para pagar menos juros. E essa é uma das estratégias básicas aí, mas talvez você não saiba. Se eu posso pagar 1.000, você vai falar que paga 500 a 700. E o que você vai fazer? Vai honrar com aqueles pagamentos e a diferença da parcela você vai fazer amortizações. Amortizações nos valores das parcelas, amortizações no prazo ou antecipando as parcelas de trás para frente. Parece ser básico, mas muitos empresários não sabem disso. E por que os bancos não falam isso? Porque você vai tirar juros. Ontem mesmo está uma parcela do empresário de R$8.000. A gente fez uma jogada de antecipação, a gente jogou ali o valor, a parcela de 8.000 foi para 3.000, 5.000 a menos de juros. Então assim, existe um passo a passo, existe uma estratégia que muitas vezes os bancos não te falam, né? Não vão te falar por quê? Porque quanto mais juros eles ganharem, melhor para eles, melhor para o gerente que quer ganhar prêmios, premiações aí e tudo mais. Então, esse é o objetivo desse episódio de hoje, o 5º episódio. Eu sempre vou trazendo o máximo de estratégias e conhecimento aqui para vocês. Por quê? Porque eu sei que vocês confiam demais no banco. E eu já trabalhei lá do outro lado, eu já fui gerente também. Trabalhei 13 anos. E muitas vezes que os bancos orientam para os gerentes fazerem, hoje eu vejo que tem muita coisa errada. Muita coisa errada. E eu vejo que tem vários empresários que não têm esse conhecimento. E esse foi um dos motivos que eu pedi demissão. Para vocês terem uma ideia, eu ganhava mais de 10.000 lá no banco, com prêmios e tudo mais, e eu pedi para sair. Por quê? Porque comecei a ajudar vários empresários, tanto numa negociação de dívida, tanto numa contratação de linha de crédito mais atrativa. Então, são vários fatores. E esse é o objetivo aqui do YouTube e também lá do Instagram. Então, se você não está inscrito ainda no YouTube, já se inscreve, já ativa as notificações. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá e segue Jimmy Finanças, que eu quero te ajudar no máximo aqui, entregando o máximo de conteúdo para alavancar sua empresa, tirar sua empresa aí do caos financeiro, fazer você dormir tranquilo ou tranquila. Se você está num caos financeiro aí, talvez não está conseguindo pagar os funcionários direito, talvez os impostos estão em atraso, acha que não tem saída para sua empresa. Esse é o objetivo. Eu já ajudei várias empresas e através desse canal, através do Instagram também, eu quero te ajudar, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse episódio 5 aqui e deixe o seu comentário se esse conteúdo fez sentido aí para você. Espero ter te ajudado, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.